assunto é gasolina. Você sabe qual é a diferença de uma gasolina A para uma gasolina C? Você sabe qual é a diferença entre uma gasolina comum, aditivada e premium? E o que é octanagem? E como que isso pode levar à famosa batida de pino, que é pré-detonação, e estragar o seu motor, ser altamente prejudicial? Você não sabe? Então aqui você vai descobrir, como sempre, usando novas técnicas. Mas antes de começar, não esqueçam de se inscrever, curtir e dar um like. Vem comigo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre gasolina. Bom, meus amigos, vamos entender um pouquinho o que é a gasolina. O que é gasolina A, C, qual a diferença entre a comum, aditivada e premium, o que é octanagem, pré-detonação, a famosa batida de pino. Vamos nessa, gente. Primeiro, no Brasil só existe uma fonte, uma refinaria, só uma empresa que faz refino, que é a Petrobras. Tem gasolina importada também, mas como há 2 anos atrás foi estabelecido a densidade de 715 miligramas como padrão, então isso acabou resolvendo o problema de densidade. Então, a gasolina que sai da refinaria é a chamada tipo A, ou gasolina pura. Essa gasolina, quando ela vai para a distribuidora, Shell, BR, Ali, qualquer distribuidora, e é misturada com álcool anidro, que é o nosso etanol, na proporção estabelecida em lei, hoje pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, é 27,5%, ela torna-se a gasolina C. Sim, então, hoje em dia, quando você vai num posto de gasolina e pega uma gasolina comum, óbvio, se ela não foi adulterada, independente da bandeira, a gasolina comum é exatamente igual para todos os fabricantes, para todas as distribuidoras. Não faz diferença se é Shell, BR ou ali, pressupondo que ela não foi adulterada. Então, comprar gasolina comum em qualquer bandeira é igual. Aonde começa a diferença? Nas gasolinas aditivadas. Sim, porque aí cada empresa tem sua engenharia química adicionando aditivos que basicamente têm a função de fazer uma limpeza do motor, de bico injetores, de válvulas, se a injeção for indireta, se for direta não tem como limpar a válvula, mas basicamente uma gasolina aditivada, ela na verdade tem, entre aspas, detergente para limpeza do motor, e cada engenharia tem o seu grupo de aditivos. Uma gasolina aditivada não tem a sua octanagem alterada, ou seja, ela se mantém com a mesma octanagem da gasolina C, a gasolina comum. O que muda são aditivos para limpeza do motor. Já a gasolina premium, como Pod, Octapro, a Shell Racing e outras, essas sim, têm a octanagem alterada. E por que uma octanagem maior gera mais potência no motor? Vamos entender um pouquinho. Octanagem, ou índice de octano, é o índice de resistência à detonação de combustível em motores do ciclo Otto, como gasolina, álcool, GNV e outros. Ela faz uma relação de resistência de detonação de mistura percentual do isoctano, que é o 2,2,4-trimetilpentano, e o H-heptano. Então vamos entender. O que é o índice de octanagem? Foi criado o seguinte: o heptano é o menos resistente à compressão. Então, numa escala de 0 a 100, ele recebeu o 0. E o isoctano é o mais resistente à compressão. Numa escala de 0 a 100, ele recebeu o 100. Então, se uma gasolina ela é 0 octanagem, significa que ela é 100% heptano. Isso não ocorre, tá? É só para efeito entender a escala. E 0% de isoctano. Uma gasolina de 50% de octanagem, 50 octanas, ela tem 50% de isoctano. Uma de 100% tem 100% de isoctano. Quanto mais resistente à compressão a gasolina for, mais compressão ela suporta, gerando uma combustão maior, gerando mais potência. Então, o que acontece? O que é a pré-detonação? A gente vai ver ali adiante. Mas, quando o pistão começa a subir, fazer a compressão do combustível, onde o ideal seria no ponto morto superior, a vela deve centelhar. E aí, com a centelha da vela, o combustível explode.
Se a gasolina tem uma baixa resistência à compressão, ela explode antes de chegar no momento ideal, e isso pode causar dano ao motor. Uma coisa, gasolina de competição, muitas vezes, tem mais que 100 octanas, tá? É possível. Bom, então como é que a gente aumenta a octanagem da gasolina? Lá nos anos 70, se usava o tetretil de chumbo, que é uma molécula antidetonante. Aquilo que a gente falou, ela aumenta a resistência, então ela dificulta a detonação, que é essa molécula que vocês estão vendo aí à direita. O problema de queimar gasolina com tetretil de chumbo, que o chumbo é metal pesado, ele é cancerígeno, então jogava isso na atmosfera. Então ele foi proibido no Brasil e em muitos lugares do mundo. O que o Brasil colocou no lugar como antidetonante? O etanol. Sim, o etanol é um antidetonante. Por isso, quando um carro é abastecido com etanol, muitas vezes no manual vem lá, olha, com gasolina 140 cavalos, com etanol 147. Por que esse aumento? Porque quando ele está totalmente com etanol, o etanol ele é antidetonante. E ele dá, como ele demora mais, ele aguenta mais compressão, ele dá um aumento de potência. Então agora vamos entender o que é a pré-detonação ou batida de pino. Olhem à esquerda. À esquerda tem um desenho onde eu mostro uma ignição normal, onde o cilindro chega no ponto morto, perdão, o pistão chega no ponto morto superior e nesse momento a vela centelha, que é o melhor momento. Então note que a queima naquele desenho, ela é por igual, ela é mais homogênea. A pré-detonação, note que o pistão não chegou no ponto morto superior. Como a gasolina tinha baixa resistência, uma baixa octanagem, ela se detonou antes da vela centelhar. E o que acontece? Isso gera uma turbulência na câmara de combustão e isso danifica, sim, pistão, cilindro, enfim. É muito válvula, isso é muito prejudicial ao motor. Então, à esquerda vocês têm um desenho esquemático de como isso acontece e à direita um dano efetivo, né, de pré-detonação. Observem o problema que aconteceu na válvula, uma quebra de válvula. Mas uma coisa importante a entender é que a octanagem não é única, ela varia conforme a rotação do motor. Por isso, existem vários índices, ROM, MON e IAD. O método MON, que é o Motor Octane Number, ou o método de motor ASTM 2700, avalia a resistência da gasolina à detonação na situação em que o motor está em plena carga e alta rotação. Já o ROM, que é o Research Octane Number, é o método de pesquisa ASTM D2699, que avalia a resistência da gasolina à detonação com o motor carregado, mas em baixa rotação. Para efeito de avaliação, até 3.000 rotações é considerado baixa rotação. E o índice IAD, que é o adotado no Brasil, ele é uma soma do MON com o ROM dividido por 2. É uma média aritmética entre os dois. Importante observar que para uma gasolina que foi avaliada como ROM, ela tem um valor típico superior de até 10 octanas ao MON. Então, quando a gente viaja aqui, especialmente pela América Latina, América do Sul, países do Mercosul, você tem que ficar atento com o tipo de avaliação, porque o que indica numa avaliação, na outra pode ser até 10 octanas maior. Então, não basta ver, a octanagem é tal. Essa octanagem foi obtida com que método de avaliação? Bom, para a gente fazer uma comparação, vamos dar uma olhada aqui na realidade do Brasil. A octanagem não tem correspondência alguma com a qualidade do combustível. Porém, motores mais potentes existem maiores compressões e, por consequência, combustíveis mais resistentes à ignição espontânea, que é o caso hoje desses motores pequenos, turbos 1.0 com uma compressão alta. Potência e rendimento ótimos não são obtidos simplesmente colocando uma gasolina com mais octana. Ela vai gerar mais potência sim, mas a potência máxima obtida, o rendimento máximo obtido em potência e economia é obtido usando a gasolina indicada pelo projeto do motor, aquela que tem no seu carro lá de quantos octanas aquele motor deve utilizar. Então, olhando a gasolina C no Brasil, sem chumbo, né? A gasolina comum tem 87
na avaliação IAD, que é a média aritmética, Brasil, 91 no ROM. A Premium tem 93, a Podium 95, né? E a Octa Pro 96. Então vocês observem que, usando o IAD como parâmetro, a gente tem na prática aí 9 octanas, quase 10 octanas a mais entre a comum e a Octa Pro e a Podium, tá? Se a gente olhar na Europa, né, gasolina sem chumbo para comparar com a nossa, o índice RON deles lá mínimo é 95. Aí vocês começam a entender, porque quando um carro, quando vem para o Brasil, precisa de ajustes no motor em função da nossa gasolina, que a gente fala que ser de baixa qualidade. Nota que a nossa é 91 RON e a deles é 95, ou seja, já é 4 octanas melhores do que a nossa pelo índice RON. A gasolina 98 dele já é 98, e aí a nossa Premium já empata com a deles, né? Eles têm a gasolina 100% de 100 octanas, né? No índice RON. A gente também tem, que é a Octa Pro, que é 103, tem a Podium, que é 102, né? Mas lá só quem fornece esse combustível normalmente é British Petroleum. Para ter mais informações sobre combustível e tudo que rola nesse mundo, vocês devem acessar o site da ANP, que está aí embaixo, no link para vocês acessarem. Aqui a gente sempre procura citar a fonte, como tem que ser qualquer meio de pesquisa, e onde esses dados foram buscados. Aqui ninguém acha nada, o dado sempre é técnico. Bem, meus amigos, agora que a gente conhece um pouquinho mais sobre gasolina, inclusive a atenção que a gente tem que dar para os meios de medição de octanagem, para a gente atender o motor da melhor maneira possível, quando a gente estiver viajando, especialmente a gente aqui no Mercosul, né, em que tem métodos diferentes de avaliação de octanagem. Aí a gente também agora conhecer um pouquinho mais do que é octanagem, a gente sabe como escolher a melhor gasolina entre comum, aditivada ou prêmio para o nosso veículo. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem visto esse vídeo, por estarem me acompanhando, e não esquecerem de dar o like, curtir, compartilhar e se inscrever. Uma boa tarde, saúde e paz para todos vocês.